Jornal da Sete está de volta e nessa edição nós estamos falando sobre o direito do consumidor em viagens. Se você já passou por algum problema, algum transtorno, então nós estamos aqui para esclarecer as suas dúvidas. Comigo também está aqui o advogado Yuri Caires. Yuri, a gente estava falando no primeiro bloco a respeito das questões das bagagens, mas também outro problema que acaba sendo enfrentado é o cancelamento de voos. O que pode ser feito nessa situação? Principalmente quando a gente tem os intempéries do tempo. Exatamente. Né? Imprevisíveis na maioria das vezes, né? Por mais que existe aí a questão das previsões do tempo. Bom, o que acontece, Igor? A empresa aérea, ela deve informar com antecedência que o voo será atrasado. De meia em meia hora, a empresa aérea deve fornecer ao consumidor informações de que em quando o voo será, de fato, acontecerá, né? Então, de meia em meia hora ela deve informar. Ao passar 2 horas, ela deve fornecer, né, disponibilizar ao consumidor meios de comunicação, seja telefônico, internet, de forma gratuita. Só tem que uma coisa que chama muita atenção dos institutos de defesa do consumidor é que apenas a partir da 4ª hora é que a empresa aérea é obrigada, por exemplo, a fornecer estadia ao consumidor. Ou seja, a pessoa tem que esperar 4 horas para ter direito a um ambiente adequado de descanso. Até então vai ficar esperando aquela salinha lá. Vai ficar esperando. No embarque com todo mundo lá. Deixe-me apenas corrigir, a partir de 1 hora, direito a um meio de comunicação, a partir da 2ª hora é que você vai ter direito a uma alimentação por conta da empresa aérea. Sim. Ou seja, esperou 2 horas, a empresa aérea tem que te fornecer alimentação. 4 horas você tem direito a uma estadia digna, para um descanso digno também. E se o voo não acontece, o voo é adiado? Se o voo não acontece, o voo é adiado. Bom, primeira opção, o consumidor tem direito de ser imediatamente colocado em um outro voo, certo? Nas mesmas condições, na mesma classe que ele havia adquirido da outra empresa que cancelou o voo. Ele tem direito, caso tenha pago a passagem de forma à vista, certo? Ele tem direito ao reembolso imediato, desde que ele comprove que há essa necessidade. Ele tem direito a um outro meio alternativo de transporte, também às custas da empresa aérea. E ele tem direito ao reembolso, mesmo tendo pago em cartão de crédito. Porém, que aí o reembolso de você, consumidor, caso tenha pago em cartão de crédito, será nos moldes que a administradora do seu cartão vai te fazer esse estorno dessa compra. Yuri, você apontou várias coisas que podem acabar atrasando o voo, até cancelando ele. O tempo, também tem o overbook, a superlotação do ônibus. Existe justificativa da empresa na questão disso? Não deu, o tempo ficou ruim. Ela pode, de alguma forma, negligenciar esse serviço ou não existe justificativa? Em qualquer situação, ela deve prestar esse serviço? Pois é, boa colocação, Igor, porque ao abrir uma empresa, você assume os riscos do negócio. E os riscos do negócio não podem ser passados para o consumidor. Os riscos do negócio têm que ser assumidos pela empresa aérea. Digamos que eu seja proprietário de uma empresa e eu tenho que assumir os riscos daquele negócio. De forma que nós estamos trabalhando com a questão clima-tempo. Se o tempo não está bom, não é um problema do consumidor. De forma que a empresa não pode, como você bem colocou, negligenciar aquele traslado do consumidor em virtude do tempo. Ele deve indenizar o consumidor. É tanto que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é muito claro ao dizer que o fornecedor, o prestador de serviços, responde independentemente de culpa. Ele não teve culpa pela questão tempo, mas ele deverá indenizar o consumidor. E no caso, se a pessoa desistir da passagem, como é que faz nessa questão? Caso ela desista da passagem, ela tem um tempo pré-fixado para poder desistir. O overbooking, que é a superlotação da venda de passagens, ela é proibida. Ainda assim, a ANAC, em uma resolução, colocou lá que em caso de overbook, ou seja, não deveria nem ter colocado essa frase lá porque ela é ilícita. Mas no caso do consumidor precisar cancelar um voo, ele tem direito ao seu reembolso também. Tem um tempo pré-fixado para isso possa acontecer? Tem um tempo pré-fixado para que ele possa fazer isso.
Algumas empresas, isso vai da política de cada empresa, algumas empresas falam 4 horas, algumas empresas falam 24 horas, outras empresas falam 2 dias, 3 dias, justamente pela questão que eu preciso formar uma quantidade de usuários para poder lotar a aeronave para que aquela viagem seja compensatória financeiramente, né? De forma que é necessário essa prévia comunicação da desistência. E se eu puder me estender um pouco mais, se você me permitir, tem a questão do consumidor atrasou para chegar no aeroporto, mas não dependeu de mim. Aqui na nossa cidade, por exemplo, existem alguns lugares que quando chove você não tem um acesso fácil. Sim. Então, se o seu atraso ao aeroporto, se você perdeu o voo em decorrência de catástrofes ou forças alheias à sua vontade, seja uma batida de carro que congestionou e impossibilitou o tráfego, seja por muita chuva, seja por uma interdição de alguma via que te dava acesso direto ao aeroporto, você tem direito a remarcar a tua passagem para um outro voo ou pedir o ressarcimento da tua passagem. Algumas empresas não dão ressarcimento, mas eles te dão sim a oportunidade de marcar uma outra data. Sim. E quando é na questão já do voo, do atraso e do cancelamento, quando isso afeta a questão profissional da pessoa, até mesmo perder uma reunião, alguma relação importante, existe alguma coisa que esse consumidor possa fazer para resolver essa situação? Muito bem colocado. Assim como eles devem estar, vocês consumidores devem estar cientes da declaração do que vocês levam na bagagem, estejam também com algum comprovante, por exemplo, a minha profissão. Às vezes eu tenho uma audiência lá em São Paulo, no estado de São Paulo, pego o avião aqui na nossa cidade, Governador Valadares, e há um atraso ou há um cancelamento do voo. Eu tenho que estar com alguma coisa que fale, olha só, eu preciso, empresa aérea, estar em São Paulo, porque eu tenho uma audiência para fazer. Ou uma pessoa que está indo a Belo Horizonte, por exemplo, a nossa capital, fechar um negócio, olha, eles têm que estar lá com a agenda de negócios, talvez um e-mail em que eles tenham fechado a reunião e assim por diante. De fato, a pessoa tem que estar com um documento comprobatório da necessidade de estar no destino. Sim, beleza. Yuri, a gente vai continuar o nosso assunto aqui, mas agora tem mais uma pausa para fazer. O Jornal da 7 volta daqui a pouco.